Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre chorume. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuel Armando Azevedo dos Santos, que é microbiologista da USP São Paulo. Sr. Manuel, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade que o vereador Lima Júnior nos ofereceu, trazendo-nos até aqui, para que nós mostrássemos à população a importância do processo biotecnológico que nós temos para implantar aí no chorume para resolver essa questão. Para a gente começar a nossa conversa, Sr. Manuel, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa, acho que todo mundo já ouviu falar de chorume, né? Que é o resíduo do lixo que é levado para um aterro sanitário. Isso. Mas o que é o chorume na visão do senhor, na visão técnica? O chorume é um resíduo líquido, tá? É um resíduo, é o que sobra quando se amontoa todo o lixo. Existe sempre uma parte líquida que vai se escorrendo, como se a gente fizesse o café, tá? Fizesse o pó, a água e depois aquele que escorre é o chorume. Esse chorume é um composto líquido que tem uma série de substâncias, principalmente composto orgânico. Ele é muito rico em composto orgânico, excessivamente rico em composto orgânico. Ele também possui metais pesados, halogênios e outras moléculas compondo esse resíduo. Mas composto orgânico é o que tem mais. E esse composto orgânico, quando ele atinge o solo, ele é prejudicial ao solo e os metais pesados também. Todo esse composto do chorume, quando atinge o solo, pode, por lixiviação, pode, por penetração no solo e subsolo, atingir o lençol freático, a água que nós bebemos, a água que Bauru também se alimenta, que alimenta os poços artesianos e outras fontes de captação de água, contaminando e chegando ao homem. Então, isso não é bom acontecer. É por isso que quando a pessoa do poder público ou de uma empresa vai fazer um licenciamento da área para instalar um aterro sanitário, ele tem que fazer toda uma impermeabilização do solo, né? O que escorre ali do lixo vai para essa capa impermeabilizadora e depois ele desce para ser coletado, é isso? Isso, é isso mesmo. Esse chorume, então, é o produto final dessa captação do lixo, de todo esse armazenamento do lixo que vai para um local, para um piscinão, para um tanque, e esse tanque precisa ser muito bem organizado, uma capacidade muito boa para conter o chorume. E esse chorume ele pode ter uma utilização boa, que é o que nós estamos apresentando agora à Prefeitura de Bauru. Antes da gente chegar na utilização boa, Sr. Manuel, a gente precisa explicar aqui o que é feito hoje. Eu posso estar errado, o senhor me corrige se eu estiver errado, beleza. Mas em municípios que existem estações de tratamento de esgoto, esse chorume é levado para esse local e junto com o tratamento de esgoto ele recebe um tratamento para que ele volte, essa água do chorume seja não purificada, mas pelo menos melhorada, tirado a parte poluente dela e ela seja devolvida a um rio da onde faz o tratamento. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O chorume é destinado a uma estação de tratamento de efluentes. E lá ele recebe um tratamento físico-químico. Ele passa por tratamentos físicos, acompanhado de substâncias químicas, para gerar um produto final isento de substâncias tóxicas, tá? Como o composto orgânico em excesso, como metais pesados, como chumbo, cromo, cádmio, que tem muito no resíduo. Então, a nossa proposta não é físico-química, a proposta é biotecnológica, a proposta que vem da biologia, é uma proposta ecologicamente correta, do começo dela até o fim. E isso daí se aplica na Europa já, em vários chorumes, como o de Bauru. É porque eu acredito que esse tipo de ideia surja no momento em que, apesar de você estar tratando o chorume, devolvendo ele isento de toxinas à natureza, é um processo caro que envolve outros, como o senhor falou, tem que ser colocado algumas outras substâncias para tratar, né? Não é barato tirar daqui de Bauru, por exemplo, levar para Botucatu, onde existe um tratamento. É um processo que não fica tão barato. Aí entra alguém pensando, vamos fazer uma coisa mais barata e que seja mais saudável. Além do que, sabe qual é o grande problema? Você nunca sabe
certinho. Você nunca consegue, com produtos químicos, equilibrar essa reação. Quanto tem de composto orgânico, quanto tem de material pesado, quanto tem de halogênios, quanto tem do quê? E o que tem do quê? Para você adicionar o químico. Então, é adicionado aleatoriamente, é como um chumbo de grãos finos. Tá? Então, joga de qualquer maneira, logicamente tem um produto final bom, mas também tem radicais em excesso, tem radicais ácidos, tem radicais básicos, tem outros radicais alcalinos, entendeu? Então, além de sair o produto bom, sai também o resto daquilo que foi colocado lá em cima para tratar o produto. Enquanto que a parte microbiológica, a parte biológica, como nós vamos explicar, ela é balanceada biologicamente in situ, no mesmo lugar onde é colhido o churume. Não é necessário uma estação de tratamento de esgoto. É lá no piscinão mesmo ali, depois ele pode ser descartado ali por perto. Isso. Agora, como é que funciona essa questão? Porque o senhor falou que o churume tem os metais pesados, que são resultados da compactação do lixo, mas também tem muita matéria viva ali, matéria orgânica. Composto orgânico. Como é que é essa relação, então, do composto orgânico com o churume? Como é que acontece? Como é que a biologia, como é que a biotecnologia veio se introduzir no tratamento de efluentes? Ela veio por um princípio da biologia molecular. Isso aconteceu lá por volta dos começo dos anos, no fim dos anos 90, por aí. Então, aconteceu o seguinte, foi observado um fenômeno nos micro-organismos que acontece quando esses micro-organismos são agredidos, tá? Quando tem um choque qualquer, um choque de temperatura, um choque de pH, um choque químico qualquer. Esse micro-organismo, alguns micro-organismos têm na sua composição do DNA, do cromossoma dele, um segmento genético que faz com que esse micro-organismo se defenda contra essas agressões. Então, o que ele faz? Alguns micro-organismos que têm esse gene especial, ele pega e expressa uma proteína que o defenda. Tá? Então, se é composto orgânico em excesso, ele gera uma enzima que degrada essa proteína em volta dele. Assim sendo, ele vai ficando protegido desse composto orgânico em excesso, ou de um metal pesado, seja lá o que agrediu ele. Entendeu? Então, ele reage muito, intensificando uma proteína que normalmente ele produz. Então, o que acontece? Esse micro-organismo, lá no churume, morreram muitos micro-organismos, acabou com a vida lá na área onde está o churume, mas alguns estão vivos. Alguns estão vivos. Então, esses que estão vivos, nós vamos lá buscar ele com técnica de microbiologia. Nós vamos lá, centrifugamos, pegamos o pellet e procuramos naquele resíduo pequenininho um micro-organismo que está em vida latente. Aí nós pegamos, damos comida boa para ele, ele cresce, aí nós vamos intensificar isso aí. Nós vamos chegar até uma população de 10 elevado a 13ª por mililitro. 1 mililitro. Quando você põe o dedo num copo d'água e tira o dedo, aquela gota que cai é 1 ml, 1 mililitro. Então, naquela gota tem 10 elevado a 13ª. Quer dizer, 1 trilhão de micro-organismos. Muita coisa. E esses micro-organismos, eles estão prontos para ser utilizados dentro do churume para produzir essa enzima que vai degradar o composto orgânico, no caso. Tá? Então, cada um que é jogado no churume, ele logo que entra em contato com o churume, ele já produz essa enzima. E assim, com a bioequalização do churume, porque lá não tem vida mais, nós vamos criar a vida microbiana, e essa vida vai, conforme a carga microbiana que nós vamos colocar lá, ele vai gerar uma carga enzimática. Essa carga enzimática vai denaturar completamente o composto orgânico que lá existe, que é um veneno, porque o composto orgânico é essencial para a vida do solo, porque os micro-organismos do solo que fazem os ciclos biogeoquímicos, que geram energia e geram substâncias ricas para o solo, necessitam de composto orgânico. Mas o composto orgânico em excesso como você disse, é um veneno, intoxica esses micro-organismos e mata esses micro-organismos, fazendo que o solo não fique fértil. Além do que, esses compostos orgânicos, quando lixiviados, que penetram no solo, subsolo e atingem o lençol freático, contaminam a água do lençol freático, dando condições para que essa água se contamine com micro-organismos que não estão lá ainda. Entendeu? Então, é uma consequência atrás da outra, a gente precisa, no churume, já
biodegradar esse composto orgânico. É por isso então que o churume não pode atingir o solo, tem toda essa questão. Isso. É para não matar o solo e toda a vida que tiver em volta dele. E veja bem, André, essa biorremediação é feita in situ. Ele não precisa pegar um caminhão, levar para sei lá onde, o lugar e tratar. Não, ele era tratado no local. E como você falou, eu não falei nenhuma máquina, nenhum equipamento, nada. É somente a biomassa microbiana que é colocada lá dentro, certo? Pode ser colocado até manualmente, mas pode ser colocado com um dispenser, entendeu? Então, precisa de um tempo de retenção mínimo para esses micro-organismos fazer efeito, porque, como você viu, o choque microbiano é que faz a carga enzimática. Então, eles entrando lá, já começa a curva de crescimento e já tem o choque. Então, é um tratamento in situ, não precisa ter... O que significa in situ? In situ quer dizer no local. É só fazer uma lagoa ali... Já tem lá uma lagoa, já tem o tanque de equalização. Esse tanque, então, recebe a biomassa e essa biomassa começa a gerar enzimas que vão denaturar completamente o churume, transformando ele no quê? Qual é o produto final lá no fim? Água. Água que serve para reuso. O que mais? Metano. Metano é desprendido na natureza, entendeu? É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque assim, todo esse processo que o senhor falou, ele compreende os micro-organismos, Isso. né? E os metais pesados, como é que eles ficam, o restante, o que é mais tóxico? Beleza. Os metais pesados, a biologia molecular trouxe também uma informação muito nova, agora no começo dos anos 2000, que é um mecanismo chamado sorção microbiana. A sorção microbiana é a seguinte, é a identificação de um micro-organismo com o metal pesado. Eles se aderem, o micro-organismo se adere ao metal pesado, a molécula de metal pesado, sorvendo. Ela não faz pinocitose, ela não joga para dentro dela, e nem faz fagocitose, né? Ela não é uma célula especializada, não, ela sorve. Esse composto orgânico vai ficar na parede do micro-organismo, e lá ele vai ser transformado em outra molécula. Tanto ele vai ser transformado em outra molécula, que a hora que o micro-organismo se empapa desse composto orgânico, ele comete o suicídio e vira proteína, tá? Porque o micro-organismo é uma proteína. Então, aquela água fica com o composto, com essa proteína como produto final. E o composto orgânico, por exemplo, o cromo, o chumbo, o cádmio, que é resultante de lavanderias, né? Ele faz parte de outra molécula. Não tem mais o íon livre, não tem mais o composto metal pesado livre. Ele está fazendo parte de outra molécula que se juntou à proteína da parede celular microbiana. É como se esses micro-organismos fossem alguns bichinhos lá dentro que fizessem a digestão desse metal pesado. É mais ou menos isso, para quem está em casa entender. Isso chama biotecnologia. Para que o telespectador entenda um método de biotecnologia, a cerveja é biotecnologia. É um suco de cerveja, né? Cevada. De cevada, e que foi fermentado por micro-organismos e vira cerveja. O vinho, que é a bebida mais antiga que nós temos também, são micro-organismos que fermentam o suco de uva. Tá? Outra parte da microbiologia, da biotecnologia, é antibiótico. O antibiótico é um produto final da biotecnologia. São substâncias elaboradas por micro-organismos na presença de algum determinado substrato. O senhor falou aí já que é o produto final, mas eu vou fazer de novo a pergunta, agora com essa sua resposta. O suco de uva fermentado por micro-organismos vira o vinho, e o chorume fermentado por micro-organismos vai virar o quê? Água. Água de reuso. Que não é água potável. Não é uma água de rocha, por exemplo, é uma água de reuso. Para que serve essa água? Essa água serve para fertilização, porque ela é rica em proteína, ela é rica em sais, tá? Ela é isenta de produtos tóxicos. Ela pode voltar para o rio ou não? Por exemplo, passa um córrego ali ao lado do aterro. Ela pode fazer uma vazão ali, um canto? Pode, mas infelizmente o córrego que passa do lado do aterro é muito pequenininho. Então, esse volume de água que sai do churume não pode alterar, segundo as leis não pode alterar a composição, a geografia do riozinho que passa lá. Mas ele pode ser usado como água de reuso.
Para que serve a água de reuso? É para áreas e superfícies críticas. O que é áreas e superfícies críticas? Ela é fertilização, coloca para fertilização, pode ser usado para lavar solo, para lavar qualquer superfície, parede, solo, vidro, qualquer outra coisa, qualquer utensílio serve a água de utilização para descarga. Essa água não é uma água muito bonita, mas ela pode, através de um filtro biológico, que é uma substância, é um filtro não tão difícil de fazer e não tão caro, ela pode se tornar clara, igual a uma água de rocha, mas ela não serve ainda para beber. Existe um filtro especial para transformar essa água em água potável. Aí sim fica bonito. Mas aí seria a última opção, aí né? Tem já... tantos outros usos. Então, só de você tirar já a questão do custo, a questão dos metais pesados que podem voltar para a natureza, acho que já é um grande avanço. Né? Veja bem, e falando em custos, como é que é a relação do custo-benefício dessa situação? No custo-benefício, em relação do que se usa hoje, vamos chegar a 85% mais barato. Mais barato? Mais barato. Não exige equipamentos, a mão de obra é pequena, entendeu? O insumo colocado é barato, frente aos outros insumos. Sabe, é um insumo... E o que acontece? Conforme vai se passando o tempo, conforme os tanques lá do aterro vão recebendo esse micro-organismo, ele vai gerando a microbiota própria. O que é microbiota própria? Ele vai gerando, os micro-organismos vão ficando grudando nas paredes. Vai colocar menos. Vai ficar menos, até um ponto que ele não vai precisar mais, porque ele já tem a microbiota dele prontinha. Aquela lagoa vai ser um lugar... Daqui uns anos, um bom tipo de anos, daqui uns 5, 6 anos, ele já tem a microbiota dele própria. O que acontece? Se aumentar muito o lixão, demais o lixão, aumenta a carga microbiana. A caixa de equalização continua do mesmo tamanho, mesmo tudo, aumenta só o número de micro-organismos. Então, é um procedimento que se adapta a qualquer situação e gera essa água de reuso. Essa água de reuso é muito importante para os dias atuais. Sem dúvida, uma escassez de água como a gente viveu ano passado. Né? Beleza, ela pode ser armazenada. Existe só para exemplificar aqui, se por acaso, é lógico, é um número totalmente hipotético, mas se para eliminar todo aquele churume que tem lá custa hoje R$1.000, iria se gastar com essa situação que o professor Manuel trouxe para a gente aqui, R$150, né? Por aí. Mais ou menos, é isso? Mesmo, Mais é ou isso menos mesmo. Isso. Agora, sem sombra de dúvida. Agora, existe um tempo, por exemplo... O tempo de retenção. Vamos imaginar lá que entraram lá 1.000 litros de chorume. Para esses 1.000 litros de chorume poderem serem considerados novamente água, quanto tempo eles têm que ficar nessa lagoa? É um negócio assim, ela já fica lá e já pode tirar depois de um dia? Isso que eu gostaria de entender. Tá, veja bem. O volume gerado pelo chorume aqui de Bauru passa por uma caixa inicial. Eu já estou indo para lá agora para pegar uma amostra para estudo. Mas ele gera um volume que é retirado por bombas, tá? E esse volume é transportado para a caixa de equalização. Lá se amontoa todo o volume final. Ele tem um pequeno tempo de retenção. Mas existe o tempo de retenção principal à noite, das 6 horas da tarde às 8 horas da manhã, é o maior tempo de retenção. É nesse horário, tanto nas caixas de equalização como na caixa de recepção, é que os micro-organismos vão trabalhar mais. Tá? Nós vamos ter... Qual é a tática nossa? Qual que é a nossa intenção? É, no começo, colocar com uma carga de biomassa grande, para que isso daí faça, ir respondendo a sua pergunta, qual o tempo necessário para isso daí virar uma água de reuso? É uma reação química. Quando você mistura limão, água e açúcar, vira limonada assim. É rápido, certo? então? É rápido. Quando você tem o vinho, demora a fermentação, certo? Porque é um processo lento, tá? Depende das reações em cima de reações, uma reação em cascata. Mas lá não, é uma reação de choque. Imediata. Imediata. Então, a água de reuso, logo aplicado, logo no início, como já foi me perguntado, eu já fui me ater sobre isso daí, a produção de água de reuso é imediata. Tá?
Então é uma solução que eu acho que não existe por que não pensar, pelo menos, em se estudar, em fazer o uso na prática dessa solução. Até essa seria a próxima pergunta, professor. Por que isso não está ainda tão... não é utilizado com frequência ou já é utilizado com frequência em outros locais? Em outros locais é utilizado, na Europa é utilizado, na Alemanha, Itália, é muito utilizada a biorremediação. Aqui no Brasil é uma ciência nova, está engatinhando. Existem algumas indústrias que já utilizam a biorremediação. Nós mesmos já estamos atuando em curtumes, que é pior que o churume. Nós estamos em fábrica de bebidas, em fábrica de alimentos, em outras indústrias, nós já estamos utilizando a biorremediação. A biorremediação, nesses locais, esses locais sempre liberam o efluente no esgoto. Nós deixamos o efluente deles prontinho para descartar no esgoto, numa condição que a CETESB requer. Nós somos reconhecidos, a biorremediação é reconhecida pela CETESB. A CETESB reconhece como um método de tratamento ótimo. Ela quer saber do resultado. E a biorremediação, nesse caso de líquidos, entende certinho os requisitos da CETESB. Bom, professor, eu queria agradecer muito essa aula particular que o senhor deu para a gente aqui. Essa explicação sobre o chorume foi realmente uma aula mesmo. Acho que quem está em casa conseguiu compreender e principalmente conhecer essa novidade que pode beneficiar não só Bauru, mas como muitos municípios no Brasil. Eu que agradeço, Bauru, por me recolher e me reconhecer como um bauruense que sou. Embora eu fiquei 40 anos fora de Bauru, estou retornando agora há 5 anos atrás. E agradeço Bauru para dar oportunidade para essa parte da ciência fazer parte da comunidade científica de Bauru e do tratamento da água de Bauru. Muito obrigado, professor Manuel, e obrigado a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.